Bom, vamos lá, pessoal. Aula 23, página 115, certo? Então, nós estamos fazendo uma transição aí da aula 18 para a aula 23, né? Achei melhor fazer dessa maneira, né? Mudar a ordem, né, que está aí na apostila de vocês e vocês vão entender ao longo da explicação aí por quê. Então, primeiro estou retomando o exercício da aula passada que eu deixei como desafio para vocês, né? Nós já tiramos algumas dúvidas na live, corrigi, recebi os exercícios que vocês mandaram, né? Inclusive vocês lembram que eu comentei, abri alguns com vocês ali ao vivo, né? Essa divisão que foi feita pelo 2019 por 4, né? Que é uma das sugestões de resolução, que inclusive a apostila traz, né? Pela própria resolução do autor, mas não é a que eu acho mais fácil, mais compreensível, né? Mas se vocês entenderam assim, tá tudo bem. Então eu vou deixar aqui para vocês, né, consultarem esse material aí, o passo a passo da resolução e como a gente chegar na resposta. Avançando para a aula do tema da aula de hoje, a ideia básica de matrizes e determinantes aparece na história como estudo dos sistemas lineares. Então veja só, primeiro, se tinham alguns problemas, né, antes de Cristo a gente está falando, lá na Babilônia, né, os registros de 300 antes de Cristo, sobre o que seria um sistema linear. Um sistema onde nós temos três incógnitas e três equações. Pode ter mais, pode ter menos, mas assim, o sistema clássico, né, que nós vamos estudar é de três incógnitas para três equações. E aí, a partir daí, né, o homem buscou sistematizar uma maneira de resolver esses sistemas. E aí nós temos um exemplo aí de um problema retirado, né, do livro que está citado aí embaixo, sobre a arte e a matemática, né, lá na China, entre 200 a 100 antes de Cristo. E aí a gente, né, parar para pensar, quando eu estava, né, preparando a aula, falar assim, isso é porque os alunos de hoje reclamam que nós temos problemas, né, para resolver, interpretar. Olha o problema que eles já se propunham a resolver nesta época aí da humanidade. Existem três tipos de milho. Então, os três tipos de milho está sendo representado pelas colunas 1, 2 e 3. E aí as quantidades está representado pelas linhas, né? Então ele fala do primeiro tipo 2, né, 2, do outro 3, somando 26. Depois vocês vão ter tempo aí, senão o vídeo fica muito longo. E aí vocês podem ver que ele gerou uma matriz com isso, né? Uma matriz primeiramente aqui, ó, quadrada de ordem 3, certo? Três linhas, três colunas. Esse aqui seria o resultado, aquele termo independente que fica lá depois da igualdade, para que a gente resolva. E eles tinham uma prática. Olha que interessante. Talvez seja a parte mais interessante aí. Ó. Os chineses representavam os sistemas lineares por meio de seus coeficientes, escritos com barras de bambu. Então, por isso que hoje, né, com a resolução de sistema linear por meio de determinante, que é o que nós vamos fazer, que é o mais prático, até hoje é o mais prático, é esse, o determinante ele é representado por barras verticais. Então, se eu quero representar matriz, matriz é representado por parênteses ou por colchetes, certo? E quando eu tenho, né, uma representação matricial que tem barras verticais, que aí lembra, né, essas barras de bambu, o exercício não vai pedir para você, ó, calcule o determinante. Né? Inclusive no formulário eu deixei uma questão dessa para vocês. Quando você tem essa representação já com barras verticais, você tem que saber que aquilo ali está representando uma operação, que é a operação de determinante. Né? Então, assim, mas não sei o que é para fazer? Sabe sim, se tiver escrito em barra vertical, você vai saber que você tem que calcular o determinante. Avançando aqui, nós temos uns carinhas aqui, né? Vou passar rapidamente, né? Como eu já falei, o material é para vocês consultarem depois, mas para vocês terem uma noção de como foi um desafio chegar num sistema de resolução,
sistematizado, né, que pudesse resolver todos esses sistemas de uma única maneira. Então, o primeiro a tentar foi esse matemático japonês que chegou lá na Alemanha e chegou no Japão ao mesmo tempo, esse tipo de problema, né? E ele era considerado o maior matemático japonês do século 17. E a frase dele que ficou: eu não conseguir apresentar algo que fosse válido para caso em geral. Ele conseguia resolver. Então, ó, isso aqui a gente tenta, aquilo ali a gente tenta, que nós vamos ver um método desse, que se chama escalonamento, que não é um método prático, é um método desafiador, né? Em algumas situações é até mais prático do que o método que o Maclaurin consegue sistematizar depois, que será conhecido como método de Cramer, porque ele trouxe a linguagem matemática, mas quem é que sistematizou foi o Maclaurin. Aí nós já estamos falando de 1698, ou seja, lá em 1700 que se conseguiu sistematizar algo. O Leibniz, que é um filósofo, um dos filósofos racionalistas, né, junto com Spinoza, Descartes, também se propôs a tentar resolver esse tipo de sistema linear e também não conseguiu, né? Então, assim, fez uma parte, tentou resolver pela combinação dos coeficientes, mas não teve sucesso. E aí sim, a gente vem para cá, né, para o Maclaurin. Ele conseguiu fazer a demonstração do teorema para matrizes de ordem 2 e 3. E já deixo, que é o que nós vamos estudar, a ordem 1, 2 e 3, que é o mais comum que tem. A 3 é disparada a mais comum, é o sistema linear mais comum que tem. Indicou o caminho para a demonstração de matrizes de ordem 4. E aí, a partir desse caminho que ele deixou, foi, né, olha lá, atualmente esse teorema é conhecido como a regra de Cramer, que é o que nós vamos estudar nas aulas que ficaram, né, para trás, entre essas aulas que eu escolhi aí, que é a aula 19, 20, 21 e 22. Né? Nós vamos estudar muito bem esse processo, essa regra que ficou conhecida como a regra de Cramer. E aí o Gauss, né, que é o príncipe da matemática, considerado o príncipe da matemática, um matemático que só pelo nome não tem o nome dos grandes, né, da humanidade, como Einstein, como Newton, mas que foi um dos que mais trouxeram contribuições para a matemática moderna, digamos assim, a matemática que nós estudamos hoje, mesmo sendo uma matemática do século 17, 18 e 19, certo? Ele é conhecido como o determinante, né? Então, ele melhorou a notação, ele conseguiu sistematizar o processo que a gente chama hoje de determinante. Bom, a explicação do que é o determinante será simples aí, né? Só não quis iniciar direto pelo cálculo, acho que bem interessante e enriquece bastante quando a gente tem essa noção histórica do que nós estamos estudando. Então, nós temos lá, né, o determinante, ele pode ser representado, né, dessa fórmula aí, D, abreviado, da matriz E. Então, a matriz se chama E. Então, estamos vendo aí que é uma matriz de ordem 1, um elemento, uma linha, uma coluna, um elemento. Né? Então, o determinante dessa matriz de ordem 1 é o próprio número que está lá dentro, ponto final, certo? Sem acrescentar nada. Bom, a matriz de ordem 2 é uma matriz que nós vamos resolver sim, bastante exercício, mas às vezes ele coloca uma incógnita lá e não é diretamente para calcular o determinante, porque é muito simples, é muito rápido, vocês estão vendo aí, certo? O determinante da matriz D, ele é a diagonal principal, certo? Pega do primeiro elemento, você pode ver que eu não modifiquei nada, não tive que acrescentar nada na matriz, nem mexer em nada. Diagonal principal, 1 vezes 3 menos a diagonal secundária. Acabou, resolveu, respeita a ordem de sinal, diagonal principal menos a diagonal secundária. É assim que nós vamos resolver a matriz de ordem 2. E aí, a matriz de ordem 3, nós vamos aplicar uma regra que se chama a regra de Sarros,
que foi um matemático também. Até gostaria de ter colocado, na verdade até coloquei, mas eu fiquei com medo de ficar muito extenso aí a aula também, né? Tem aqui uma breve explicação de quem foi esse matemático, né, francês, e que colaborou para essa regra prática. Então, olha lá, eu tenho uma matriz de ordem 3, certo? Todas as matrizes que a gente calcula determinantes são matrizes quadradas. Ordem 3 significa 3 linhas, 3 colunas. Bom, aí o que, que ele faz? Ele copia as duas primeiras colunas. Isso vai fazer com que a nossa matriz tenha 3 diagonais principais, representadas pelas setas vermelhas aqui, e 3 secundárias, certo? Então, o que, que a gente faz? É o produto das 3 diagonais principais menos o produto das 3 secundárias. Então, veja só, aqui em cima tem um sinal de menos, né? E eu sei que tem alguns professores, tem alguns vídeos, né? Caso vocês forem consultar, que eles explicam desta maneira, né? Então, aqui não que vai dar zero, mas, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vezes 3 dá menos 9. Aí ele já aplica a regra de sinal com menos aqui, ele já muda para mais 9. Certo? Eu não acho essa regra prática, porque a gente esquece desse sinal, troca o sinal e vai ficar com muitos elementos. Eu faço da seguinte maneira, e eu sempre oriento os alunos para fazer dessa seguinte maneira, exatamente do jeito que eu expliquei. Coloca lá, determinante igual, abre parênteses, faz as diagonais principais. 3 vezes 0 vezes 5 dá 0, coloca o sinal de mais. 4 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 4, mais 1 vezes 5 vezes 3 dá 15, mais, fecha o parênteses, coloca o sinal de menos, abre o parênteses da que a gente vai colocar o resultado do produto das diagonais secundárias. É isso. Esse sinal de menos que fica entre o parênteses das diagonais principais com as diagonais secundárias, ele já substitui todos esses sinais de oposto que tem aqui, certo? Entenderam? Um parênteses com as diagonais principais, menos um parênteses com as diagonais secundárias. Resolvo o primeiro parênteses, resolvo o segundo parênteses, faço o resultado do primeiro menos o resultado do segundo. É isso, certo? Se o segundo, a diagonal secundária, deu o sinal negativo, exemplo, deu menos 10, com o sinal que está atrás de menos, vai ficar mais 10. Então, você pega o resultado da primeira mais o resultado da segunda, por conta da regra de sinal. Se o resultado da segunda foi um sinal positivo, foi mais, então, por exemplo, deu 10 positivo, com o sinal de menos, vai ficar menos 10. Então, você pega o resultado da primeira e faz menos 10, você chega no determinante. Certo? Bem tranquilo, mas tem que praticar. Os cálculos estão aí, né? 3 vezes 0 vezes 5, 4 vezes menos 1 vezes 1, 1 vezes 5, multiplica os 3, coloca o sinal de menos, multiplica as outras 3. Essa é a lei de Sarros. E aí, para finalizar, né, é prática, a gente tem que praticar. E será muito importante vocês praticarem, principalmente quando a gente voltar nas aulas de sistemas lineares, né, porque o cálculo de determinante ele é base para resolver os sistemas lineares, né, e não o contrário. Então, por isso que a matriz A que está indicado o cálculo de determinante. Pelas barras vocês estão vendo aí, certo? Então, aqui eu tenho os elementos lá, 2, 1 e 2. 3, 4 e menos 2, 0, menos 3 e 4. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como a ordem é 3, eu vou aplicar a lei de Sarros, certo? Vou copiar as duas primeiras colunas do lado, 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. O resultado tem que dar menos 10 para vocês conferirem se vocês estão fazendo certo. Né? Apliquei a regra certa e tal, deu menos 10. Aí tem alguns outros para que vocês apliquem a regra também, só que agora tem algumas características aqui. Se vocês repararem, a matriz G, por exemplo, ó, 2, 1 e 2, tem o mesmo elemento.
A primeira coluna, desculpa. A primeira coluna. A terceira coluna são os mesmos elementos. Reparem qual que é a diferença dessa aqui para A. A segunda coluna, os elementos são o dobro dos elementos desta primeira. O que vocês acham que vai acontecer com o determinante? É uma propriedade, certo? Eu não vou ficar passando propriedade aqui para vocês sem vocês verem na prática. Então, assim, ó, é a mesma matriz, só que uma das suas colunas eu usei um K, uma constante de proporcionalidade que foi o número 2. Multipliquei por 2 todos os elementos dessa coluna. O que acontece com o determinante? Ele vai dobrar? Ele vai dividir pela metade? Ele vai quadruplicar? Não vai acontecer nada? Vai dar o mesmo resultado? Na prática vocês vão ver, certo? Aí, todas essas aqui são relacionadas a alguma propriedade que tem de determinante, que sinceramente eu não vejo produtividade nenhuma em eu passar aqui slides mostrando para vocês propriedades. Quando o determinante for assim é assado, quando for assado é assim, né? É melhor a gente ver na prática. Então, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Essa matriz M, ela tem uma diagonal inteira com os elementos igual a zero. E aí já vou adiantar para vocês que, sendo uma diagonal, ou sendo uma coluna inteira, ou sendo uma linha inteira com elementos igual a zero, existe uma propriedade. Então, vocês vão fazer o cálculo e vocês vão perceber. Tá vendo aqui, ó, diagonal, uma diagonal? Então, vou fazer o mesmo cálculo. Vou copiar as duas primeiras colunas e vou calcular o determinante. Aí vocês vão verem. Então, aí vocês vão ver na prática que existe uma propriedade que aí você vai poder aplicar direto. Por último, não vou explicar todos os vídeos, vai ficar enorme. Ó, por último, essa matriz N, se vocês repararem, ela é a matriz transposta da matriz A. Lembra da matriz transposta? Linha vira coluna? Linha vira coluna? Se liga aqui, ó. Linha 230 vira coluna 230. Linha 143 vira coluna 14 menos 3. O que acontece? O que vai dar? Então eu vou deixar como desafio, certo? Nós temos matriz transposta, a gente tem a matriz com os elementos zero. Aqui eu multipliquei uma das colunas por um número 2, né? É igual. E aqui nós temos algumas diferentes sim, né? Que é para vocês fazerem o teste, mas tem essas com essas propriedades aí, certo? Façam quando vocês puderem, mas não deixem de fazer, certo? Aí cada um vai dar a importância, o significado que quer para o seu estudo aí, e a gente vai discutir essas propriedades e essas matrizes na live. Beleza? Bom, é isso, certo? A orientação de estudo. Nós temos apenas 2 exercícios nesta aula. O exercício 1, tá lá, calcule barrinha vertical. É uma matriz de ordem 2, uma matriz de ordem 3, letra A e B. Acabou. A de ordem 2, diagonal principal menos diagonal secundária. A de ordem 3, a gente aplica a lei de Sarros, copia as duas primeiras colunas, 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. E o exercício 2, ele coloca a incógnita dentro do determinante. Ou seja, a gente aplica a lei de Sarros da mesma maneira, só que a gente iguala a zero. Agora é igual a zero, eu não preciso encontrar o determinante. Ele já deu o determinante é zero. Então você coloca aquilo lá. Primeiro parênteses, as 3 diagonais principais, menos, segundo parênteses, as 3 diagonais secundárias, e isso tem que ser igual a zero. Número com número, letra com letra de um lado, número do outro, você vai chegar no valor que o P deve assumir para que esse determinante seja igual a zero. Beleza? Acabou a aula, tarefa mínima lá no plural, para deixar tudo em dia e passar a régua. Beleza? Vejo vocês daqui a pouco na nossa live aí. Aquele abraço.